E se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler aí do verso 1 ao verso 8. E como eu disse, eu tenho certeza que Deus tem algo preparado, como sempre, né? Para ministrar o nosso coração. Então, abre o seu coração. Esse é o momento de você se desvencilhar de todas as suas preocupações, de tudo aquilo que talvez chegou aqui martelando na sua mente. Quantas vezes, né, nós entramos num culto para um momento de entrega, de louvor, de adoração, um momento de falar com o Senhor, de ouvir a voz dEle, e nós somos acometidos por maus sentimentos, por acusações, por problemas, nós somos lembrados disso. Então, peça ao Espírito Santo, prepara o meu coração. E eu quero direcioná-los nessa noite, baseado nesse tema. Quando lembrar, muda tudo. Sabe, lembrar, a lembrança. Eu estou falando aqui de lembrança. Eu estou falando aqui justamente de você chegar aqui lembrando de algo. Mas eu quero nessa noite, com essa palavra, fazer você entender a respeito da importância até mesmo de você direcionar a sua mente em direção às lembranças certas. E o tema dessa mensagem hoje é baseado nesse texto de Lucas 24, do 1 ao 8, que vai falar justamente sobre isso. Quando lembrar, muda tudo. Quando lembrar? Quando que a gente lembra que vai mudar tudo? Nós vamos pensar então. Queria convidar você novamente, se você puder ficar de pé para a gente fazer essa leitura. Lucas 24, de 1 a 8. Esse texto ele tem outros textos paralelos nos evangelhos de Marcos, de João, de Mateus. Expressa o mesmo relato aqui, com algumas informações a mais ou a menos. A partir do verso 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Verso 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos, preste atenção, lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Olha o verso 8. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, eu quero nesse momento consagrar esta palavra ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite. Esteja conosco, nos direcionando, tocando o nosso coração com a tua doce palavra, fazendo-nos ouvir a tua doce voz, Pai. Repreendemos tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que vem para desviar a nossa atenção da palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, tome o seu assento. Sabe, é natural a gente refletir sobre um tema tão simples como o que eu vou começar falando aqui. A nossa vida, ela é regada, carregada e revestida de lembranças. Todos nós carregamos dentro de nós lembranças. E essas lembranças, elas são como uma impressão, uma tatuagem, um registro de algo que aconteceu conosco durante a nossa caminhada nessa terra. E é claro e nítido que
essas lembranças, algumas são boas, outras são ruins. Algumas arrancam de nós um sorriso, outras vão arrancar de nós lágrimas. Lembranças que vão relatar vitórias e derrotas, conquistas e perdas. Lembranças que, quando vêm à tona sobre nós, algumas delas vão nos dar saudade. Algumas delas vão, como eu disse, arrancar de nós risos, principalmente as boas lembranças, e especificamente quando são contadas, por exemplo, no meio da família. Fulano, você lembra aquela vez que aconteceu isso? Lembra disso, lembra daquilo. E normalmente a gente lembra, é levado a se lembrar de relatos bons, de acontecimentos bons, de histórias engraçadas. Mas existe um fato real que as lembranças ruins também, às vezes, vêm à tona na nossa mente. E essas lembranças ruins, elas, como eu disse, elas trazem muitas vezes lágrimas, dor, sofrimento. O fato é que, querendo ou não, as lembranças, elas fazem parte da nossa história. Não faz? Faz parte. Faz parte da nossa história. A pergunta que eu quero começar fazendo para você hoje é o que é que você tem guardado na sua memória? O que é que você tem dado como prioridade para armazenar aquilo dentro da sua história? Será que quando a gente olha para o nosso passado, nós vamos ter mais boas lembranças ou lembranças ruins? O que é quando você é instigado a refletir sobre isso? E é claro que nós precisamos pensar sobre isso, sobre a maneira como nós procuramos viver a vida, porque a maneira como nós procuramos viver a vida vai armazenar lembranças na nossa história de vida. E existe, logicamente, lembranças que vão nos fortalecer, que vão fazer com que nós possamos continuar olhando para frente. Experiências que nós já tivemos, que quando a gente olha para trás e a gente enxerga aquilo, nós comparamos com, às vezes, os problemas que nós estamos enfrentando agora e aquilo nos serve como um robustecimento, um fortalecimento para que a gente continue a nossa caminhada. Em contrapartida, existem lembranças que talvez vêm como setas malignas de Satanás contra nós, justamente com uma única intenção, de nos fazer parar. Lembranças ruins que faz com que você quase que reviva aquele momento onde você pecou, onde você fez algo, cometeu algo que hoje talvez você considera como uma atrocidade, uma traição, um roubo, uma ameaça, uma violência. Eu não sei o que é, mas talvez algo que você tenha vivido que faça com que você se envergonhe. E o diabo, muitas vezes, ele lança essas setas contra o nosso coração e a nossa mente, justamente com o intuito de nos paralisar. Juntamente com o intuito de fazer com que nós percamos o foco daquilo que Deus tem para nós. A pergunta que nós precisamos fazer hoje é como nós lidamos com as lembranças. Aliás, eu quero transportar você agora ao contexto que o profeta Jeremias viveu, diante de um momento onde Jerusalém vivia uma situação de ruína, uma situação de dor, de sofrimento. Ele registra lá em Lamentações, no capítulo 3, verso 21, e nos ensina como a gente deve lidar com o pescar das lembranças, o buscar das lembranças que nós temos registradas na nossa alma. E Lamentações, esse texto, do verso 21, registra justamente esse conselho. E ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer vívida na minha mente algo de positivo que faça com que eu possa ter esperança para aquilo que está diante de mim. Como é que você reage? Sabe, o profeta Jeremias, ele entendeu que existe um poder sobrenatural
né? Que lembrar pode ser um ato de fé na nossa vida, quando nós aprendemos a nos lembrar daquilo que nos dá esperança. É como um combustível para a nossa fé. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque o poder de lembrar o que Jesus disse muda tudo. Por isso que o tema da mensagem é: quando lembrar muda tudo. Você sabe quando que é que lembrar muda tudo? Justamente quando você se lembra daquilo que Jesus disse para você. Essa é exatamente o tipo de lembrança que vai fazer com que tudo mude na sua vida. Talvez aquele momento onde existe uma muralha diante de você. Quantas experiências eu já tive diante de uma muralha, sem saída, perplexo, sem esperança, confuso. Eu me lembrei de algo que Jesus havia me dito. E um bom conselho para nós é conhecermos cada vez mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está repleta de promessas e palavras da parte dele para nós. Amém? O poder de lembrar o que Jesus disse, porque quando nós nos lembramos das palavras de Jesus, a esperança, ela vem à tona, ela brota, ela renasce, mesmo diante de uma sepultura. Sabia disso? Mesmo diante daquele momento ou situação onde não há esperança. Quando você se lembra do que Jesus disse, a esperança renasce. E ela vem à tona, ela vem à existência. E é interessante a gente pensar no relato desse texto, que mostra justamente o momento após a morte e o sepultamento de Jesus. Algumas mulheres, o texto que nós lemos diz que elas foram até o túmulo de Jesus. E essa imagem do túmulo até está registrada aqui no tema, né? O túmulo vazio. Eu quero fazer você pensar que o túmulo vazio é a melhor lembrança de que não há limites para o poder e para a fidelidade de Deus. O túmulo vazio é a melhor evidência de que ele cumpre o que promete. O túmulo vazio é a maior prova de que a alegria pode renascer, mesmo diante da sepultura. Isso é o que o relato do túmulo vazio deve trazer para nós. Isso é o que o relato desse texto hoje está despertando no meu e no seu coração. E a gente precisa, então, pensar o que esse texto quer imprimir na nossa alma. Hoje, esse momento, esse culto, essa palavra está sendo impresso no seu coração, na sua mente, na sua história. E eu tenho certeza que em algum momento da sua caminhada, o Espírito Santo vai no seu arquivo de lembranças, no arquivo de lembranças da sua alma, e vai resgatar o que esse texto está registrando hoje. Ele quer registrar essa lembrança. E esse texto de Lucas 24, ele nos mostra, eu quero expor só 2 pontos hoje para você. O primeiro deles, o que esse texto nos mostra? É que existe uma chave para abrir a pior de todas as prisões: a morte. Existe uma chave que vai abrir a pior de todas as prisões, que se chama morte. A morte é talvez a mais temida de todas as prisões. A morte é a mais eficiente de todas. É ou não é? Quando fala morreu, morreu. Se a gente entender a morte como uma prisão, não existe resquício de esperança. E, dada aqui a abordagem de eficiência, não existe nenhuma prisão mais eficiente do que a morte. Porque morreu, acabou. Não escapa mais. Olha o que o verso 1 fala. Mas no primeiro dia da semana, no domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Sabe, eu estava lendo esse texto e eu me lembrei
de já alguns anos atrás, em um enterro de um ente querido meu, e tinha um primo meu pequenininho lá presente no dia, e nós estávamos ali no cemitério, e a pessoa colocou o caixão, né, daquele parente meu lá, e o pedreiro vem e vai pegando os tijolos ali e vai fechando. E um desses priminhos meus virou para o pedreiro e falou assim: ô tio, fecha direitinho para ele não escapar. Na cabeça da criança. Fecha direitinho para ele não escapar. Na sua inocência, na sua falta de conhecimento, na sua infantilidade, ele mal sabia que a morte é a cadeia mais eficiente que existe. Ninguém vai escapar. Entrou ali, não tem saída. Eu acho interessante no verso 1 quando fala, né? Foram elas ao túmulo. Sabe onde elas foram? No cemitério. Eu não sei você, mas eu já ouvi muito isso, às vezes ali num cemitério. Ouvi de pessoas falando assim: eu tenho medo de vir no cemitério. Você não fica com medo? Não te dá uns arrupios? Você não fica arrupiado quando você vem no cemitério? Eu tenho medo, né, disso, daquilo. E aí eu já ouvi frases, eu não sei se você já ouviu, frases como: você não precisa ter medo dos mortos, você tem que ter medo dos vivos. Né? Eu já ouvi, você já ouviu isso? É muito comum isso, né? Sabe por quê? Existe um fundo de verdade nessa afirmação. Porque a questão é que tudo que está morto está preso. Está trancado. A morte é essa cadeia que ninguém pode escapar. É justamente isso. Mas existe um ponto de reflexão. Até que Jesus chega. Até o ambiente de morte, de aprisionamento, de cadeia, de impotência, de incapacidade, se encontra com aquele que se chama Jesus Cristo. Porque quando ele chega, a vida se manifesta. Aliás, lá em 1 Coríntios, o texto bíblico fala que tragada foi a morte pela vitória. Qual vitória? A vitória da cruz. Jesus, na cruz do Calvário, venceu a morte. É por isso que quando nós nos lembramos das palavras de Jesus, tudo muda. Quando lembrar, tudo muda. Quando você se lembra das palavras de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele te ama hoje. Ele te ama agora. Ele não deixa para te amar amanhã. Ele te ama agora. O texto fala que por causa do seu grande amor com que nos amou, ele demonstra a sua misericórdia diante da nossa situação de aprisionamento. Estando aprisionado em alguma situação, o ser humano precisa ouvir a voz de Jesus. Uma voz que se manifesta em amor. Olha o que diz o verso 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, na nossa cadeia, um dia na minha cadeia espiritual, na minha morte espiritual, eu tive um encontro com o Filho de Deus chamado Jesus. E a porta da pior cadeia que existe foi aberta. E eu fui chamado para fora. O verso 2 de Lucas 24 fala assim, e entraram e encontraram a pedra removida do sepulcro. Você já viu uma sepultura sendo aberta de dentro para fora? Tem uma doença aí, né? Até anotei aqui. Catalepsia. Às vezes o cara é enterrado, dado como morto. E ali, nessa situação, talvez ele até tente escapar, né? Talvez ele até tente abrir a sua sepultura. O fato é que nós nunca, jamais veremos uma sepultura sendo aberta de dentro para fora de quem realmente está morto. Porque onde a morte,
a inércia, a estagnação plena, a imobilidade, a incapacidade, a impotência. Então, a coisa natural é que nós nunca veremos uma sepultura, por via de regra, de quem realmente morreu, sendo aberta de dentro para fora. Nós nunca veremos. Aquelas mulheres indo ao cemitério, na sepultura de Jesus, elas viram justamente algo totalmente improvável. Sabe por quê? Porque era para ter um morto lá dentro. Elas se prepararam com aromas para embalsamar um morto. Mas quando Jesus entra na história, o improvável acontece. Aquilo que era impossível de ser aberto se abre. As cadeias para as quais já não haviam chaves, chega Jesus com a chave da vida. E é assim, diante desse momento, porque era improvável. Primeiro, porque a pedra que fechava o sepulcro era muito grande. Não era uma pedra que qualquer um removeria. Segundo, que a pedra estava selada com o selo do governo da época. Não poderia ser violada, havia um selo de inviolabilidade naquela porta daquela sepultura. E vamos além, haviam guardas responsáveis por guardar a porta daquela sepultura. Mas sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou e ressurreto saiu de lá. Jesus ressurreto saiu de lá, justamente porque ele venceu a morte. Como o texto diz, era um domingo, e nós passamos a entender que a partir de então o domingo passa a ser o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Sabe, guarda isso no seu coração. Toda vez que você sai de casa e vem para um culto no domingo, lembra dessa palavra. Porque é o dia onde a esperança renasce. É o dia onde se forma diante dos seus olhos a possibilidade de um novo começo. O domingo, como dia do Senhor, é a oportunidade que nós temos todos os finais de semana de deixar com que Ele traga, se necessário for, um novo começo para nós. Um novo dia. É símbolo de uma nova história. Você crê que Deus pode começar uma nova história na sua vida hoje? Não interprete isso como algo demagógico. Não interprete isso como uma frase de efeito. Não interprete isso como algo natural, humano. Mas espiritualize isso e entenda que, de fato, aquele que saiu ressurreto de uma sepultura, dentro de uma situação totalmente improvável, é aquele que está aqui hoje, fazendo com que você e eu reflitamos a respeito da possibilidade de uma nova história de vida, de um novo caminho, de um novo dia, de um novo começo, e tudo isso justamente porque Ele ressuscitou. E vivo está diante de nós, conosco, sabe? Muitas pessoas até tentaram apagar o fato da ressurreição, dizendo que Jesus não chegou a morrer de verdade, dizendo que os discípulos subornaram os guardas e esconderam e roubaram o corpo, dizendo que aquelas mulheres foram ao túmulo errado. Não, não é Jesus. Jesus foi enterrado aí, não. Eles tentaram de tudo para abafar aquela história, aquele escândalo para a época. O Messias revolucionário, que havia sido morto, humilhado, cuspido, colocaram uma coroa de espinho neles, levantaram ele num madeiro, colocaram uma placa escrita em cima, o Rei dos Judeus. E ali, naquela cruz, expirou. E as suas últimas palavras vieram enredadas e cheias de misericórdia e amor. Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Elas vieram cheias, revestidas de uma declaração de quem de fato o Pai era para ele. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
As palavras de Jesus vieram recheadas de cumprimento de promessas. Quando ele diz, está consumado, o momento da vitória, o momento do surgimento da esperança, o momento que vai dali para frente fazer com que a história da humanidade seja dividida em antes e depois. Elas viram aquele homem morrendo, que os próprios romanos trocaram o túmulo. Tudo isso foi desmascarado pela ressurreição de Jesus. Depois de ressurreto, ele apareceu a muitos, aos discípulos e a grupos de pessoas. E sabe, era tão fácil. Se o que eles estavam dizendo era verdade, era só apresentar o corpo de Jesus. Mas não havia corpo para apresentar. Porque aquele que estava morto, agora vive. Ele venceu a morte. Você precisa olhar então para a sua vida hoje e entender que aquelas mulheres tinham visto Jesus morrer. Elas acompanharam a saga da crucificação. O que é na sua vida que você viu morrer? O que é? O que é que você viu sendo enterrado? O que é que você viu dar o último suspiro com seus próprios olhos? E você pensa, não tem mais jeito, isso já foi enterrado, já não tem mais saída, é impossível. Mas o verso 3 desse texto diz, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Quando lembramos das suas palavras, a morte perde o seu poder aprisionador. Você precisa se lembrar agora, eu já estou te dizendo aqui que esse é um momento de um novo começo, de uma nova história, de algo novo que está sendo construído. E diante dessa palavra, você precisa entender que talvez aquilo que já foi sepultado e já não há mais esperança, existe alguém que pode trazer à tona. Você lembra? Eu vou falar aqui mais para frente de uma situação que vai encaixar certinho sobre essa questão de você olhar para aquilo que foi enterrado, olhar para aquilo que deu o último suspiro, olhar para aquilo que já não é mais possível viver. O segundo ponto, então, que esse texto nos mostra, o primeiro é de que existe uma chave para a pior prisão de todas, que é a morte. E a chave se chama Jesus Cristo. Porque tragada foi a morte pela vitória. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. A chave para a cadeia da morte se chama Jesus. E o segundo ponto que esse texto nos mostra é que existe resposta para as perplexidades da vida. Do verso 4 ao 8, o verso 4 fala assim, aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Esse texto, essa palavra perplexas no original, ela quer dizer literalmente ficar sem caminho, ficar sem rota, sem saber o que fazer. Porque quando elas entraram, elas não viram Jesus, elas ficaram perdidas. E no seu linguajar figurado, é como dizer que elas ficaram confusas, perplexas, em dúvida, diante de uma situação que não tinha explicação. Então você precisa entender que esse texto mostra que existe uma resposta para as perplexidades da vida. E às vezes nós estamos assim, perplexos, sem rumo, sem esperança, perdidos com alguma situação da nossa vida. Então você se encontra assim hoje em alguma área? Talvez você se lembre de algo em que você, o que eu vou fazer? Esse texto vem para aguçar a sua mente, para você entender que às vezes nós até não entendemos como Deus age. E isso vale tanto para uma abordagem positiva quanto negativa. Dentro de uma abordagem negativa, a gente pode entender uma ótica da pessoa que está vivendo desconectada do propósito de Deus. Ou seja, uma vida longe de Deus.
E ela, por viver uma vida longe de Deus, ela não tem esperança. Por viver uma vida de pecado, ela vive uma vida de busca constante por saciar os seus desejos. Ela anda perdida, ela anda errante. Como nós falamos aqui semana passada no tema Não Fica à Deriva, essa pessoa desconectada dos propósitos de Deus, ela vive uma vida sem rumo, totalmente à deriva. E ela vale também essa questão da perplexidade. Também nós às vezes ficamos perdidos. Só que numa ótica positiva, quando nós vivemos conectados ao propósito. Porque às vezes, quando nós estamos caminhando com Deus, Ele faz umas reviravoltas na nossa vida que a gente fica perdido. Que a nossa labirintite espiritual entra em ação. Você já teve labirintite? Você levanta e fica tudo rodando. E às vezes a gente está caminhando de mãos dadas com Deus e Deus de repente vira você de um lado para o outro por causa dos seus propósitos e tudo começa a girar e você não entende nada. Mas a grande questão aqui é que, estando conectado aos propósitos, você está em segurança. Essa é a grande diferença. Diante de tudo isso, nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Talvez você esteja vivendo longe do propósito de Deus para você. E aquele que vive longe do propósito de Deus precisa ouvir o que Deus está falando. Existe uma voz que clama, dizendo: saia da cadeia da morte. Saia da cadeia e do aprisionamento do pecado. Saia da prisão da falta de esperança. Saia, abandone a prisão da carne, dos desejos carnais. Aquele que tem vivido uma vida longe, essa é a voz que ecoa. Pare de procurar alimento no lixo. Para de procurar coisas podres. Essa manhã eu saí com o carro ali no bairro e eu vi um camarada mexendo no lixo. Quando eu voltei, eu fui no mercado comprar um pão e aquele cara estava mexendo no lixo da rua de cima e eu vi ele lambendo os dedos assim, ó, procurando comida no lixo. Quantas pessoas estão aí fora perplexas porque estão desconectadas de uma vida de propósito em Deus e estão buscando comida no lixo. E justamente o ponto que nós precisamos lembrar, que é o texto que eu disse para você, dentro de uma situação dessa, é o texto de João 11, verso 43. Lembra da história de Lázaro? Estava sepultado. Senhor, já faz 4 dias. O verso 43 fala assim, ó, clamou em alta voz. Quem clamou em alta voz? Jesus. Diante da sepultura de Lázaro, Jesus clamou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. O verso 44 fala assim, ó, saiu aquele que estivera morto. O que é que você está perplexo hoje? No que é que talvez você se vê precisando de uma boa lembrança, e boa lembrança essa sendo a palavra de Jesus? E Jesus está dizendo hoje, vem para fora. Continuando ainda aqui para o final, o verso 5 do texto que nós lemos, fala assim, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Que tremendo isso. Que poderoso essa palavra. Sabe, porque às vezes nós vivemos uma vida cristã como se Jesus ainda tivesse morto. E sabe, a Bíblia é muito clara com isso, que não existe comunicação entre os vivos e os mortos. Ah, mas existem religiões que dizem que conversam com os mortos, com isso e com aquilo. Não conversa nada, gente. Conversa com o demônio. Você acha que o demônio não sabe a nossa história de vida? Você acha que demônios não sabem segredos que ninguém sabe? A Bíblia é muito clara com isso. Não existe comunicação entre vivos e mortos.
E é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes nós deixamos transparecer que servimos a um Jesus que ainda está na cruz, que ainda está na sepultura. E Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir isso, porque você procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele está vivo. E se ele está vivo, você pode falar com ele. E se ele está vivo, ele pode agir em seu favor. E se ele está vivo, ele pode se levantar e tomar a sua e a minha causa nas mãos dele. Você entende como tudo isso pode mudar? Sabe, você precisa guardar essa palavra no seu coração, porque todas as vezes que o ambiente, o cenário de impossibilidade estiver diante de você, você vai entender do tema dessa mensagem. Quando lembrar, muda tudo. O Espírito Santo vai trazer a lembrança, a sua lembrança, essa palavra, que você não procura entre os mortos aquele que está vivo. Amém? Ele vive. O verso 6 fala, ele não está aqui. Eu nunca fui em Israel. Talvez um dia Deus me dê essa graça. E existe um lugar lá em Israel onde eles deduzem que é o sepulcro onde Jesus foi sepultado. E quem foi lá, e se você pesquisar, tem fotos que mostram que tem uma placa escrita na porta do sepulcro. E a placa diz, ele não está aqui. O que os anjos falaram, ele não está aqui. Por que ele não está lá? Porque ele ressuscitou. Olha que tremendo isso. Olha que palavra poderosa ao seu coração. E ele continua dizendo, lembrai-vos. Olha o que aqueles dois anjos estavam falando para aquelas mulheres. Lembrai-vos de como vos preveniu. O Espírito Santo muitas vezes vai lembrar você, Ricardo, se lembra do que Deus já te falou. Dona Augustinha, se lembra do que Deus te falou. Natália, lembra quando Deus falou isso para você? Ana, Augusto, lembra quando Deus falou isso para você? Aqueles dois grandes diziam para aquelas mulheres, lembrem-se daquilo que ele falou para vocês. E o que ele diz? Verso 7. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ser crucificado. Mas ele não vai ser apenas crucificado. Ele ressuscitará ao terceiro dia. E aquela lembrança, você entende qual é o cenário de quando lembrar muda tudo? Talvez por um relapso, por uma falta de concentração em tudo que está acontecendo, nas dores, no meio das dores, dos sofrimentos, quando nós olhamos e falamos, é impossível o que está acontecendo. O Espírito Santo vem e nos traz a memória. Porque quando nós lembramos das suas palavras, nós encontramos respostas para as nossas dúvidas. Queria convidar você para ficar de pé agora. Eu quero concluir lendo alguns versículos aqui, e o verso 8 fala assim, ó, então se lembraram das suas palavras. Que tremendo isso. Precisou de uma forcinha, mas elas se lembraram. E nós sempre precisamos de uma forcinha. O Espírito Santo quer nos trazer à mente as promessas. E olha o que diz o texto de Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? O Espírito Santo está hoje entregando essa palavra ao seu coração. Quando lembrar, muda tudo. O texto de Lamentações diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu dei aqui agora só 3 versículos para você registrar na sua mente e você entender que Deus é que tem planos para você. E são planos de paz e não de mal. É para ficar registrado na sua mente, nos momentos de cegueira, de muralhas. O texto que diz: eu é que sei os planos que tem a seu respeito. O texto que diz que os caminhos dele são mais altos do que os teus caminhos. Que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Você veio aqui hoje para sair com essa promessa, com essa palavra marcada no seu coração. Amém? Eu quero seguir aqui e dar uma oportunidade para você ter um momento de oração. Enquanto essa música toca. Que você tenha a sua vida revigorada agora. Rei do meu coração, seja o monte que